AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos que me assistem pelos meios, os veículos de comunicação, internet, YouTube, Deus abençoe a sua vida, fica conosco, Deus tem uma palavra para você nessa noite. Quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo de número 8. Gênesis 6, versículo de número 8. Só esse versículo, que diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Vou repetir. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Amém? Pode tomar seu assento. O texto que nós lemos, o capítulo 6 de Gênesis, vai falar que a humanidade se corrompeu. O gênero humano, o homem, havia se pervertido, se distanciado da presença de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, se você ler o versículo 5 do capítulo 6, o versículo 5 diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara. O mundo ao qual Noé está vivendo está caótico. O homem se esquecera de Deus, subverteu, se afastou de Deus. A situação era de abandono, não se procurava Deus. E nesse contexto é que Noé vive, onde a maldade, onde as coisas ruins estavam acontecendo. E Noé vive nesse contexto. O mundo estava caótico, mas olhando dentro desse contexto, a Bíblia vai dizer que mesmo em meio a todo esse problema, Noé achou graça diante de Deus. Primeira coisa que eu entendo nesse texto é que Noé não olhou para a situação global. Noé não olhou porque todo mundo estava se corrompendo, porque todo mundo havia se distanciado da face de Deus. Que Noé olhou e falou assim: eu estou sozinho. Noé não olhou para o contexto que estava vivendo. E eu sei que eu falando aqui, não tem como não trazer para o contexto que nós estamos vivendo. O povo está entrando em desespero. Alguém está preocupado, o que nós vamos fazer? Alguém está falando, temos que ir para o supermercado se abastecer. Alguém está preocupado com a situação. O contexto que Noé vive não é diferente do dia que nós estamos vivendo. O próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, ele vai falar isso: como foi no dia de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. O contexto aqui é mais ou menos do que nós estamos vivendo hoje. Alguém está preocupado, o que será que vai acontecer? Mas nesse mundo caótico, eu olho para a Bíblia, eu vejo um homem que diante de Deus achou graça. Aleluia! E eu sei que você sabe, eu só vou replicar aquilo que você já sabe. Que a palavra graça é um favor imerecido de Deus. Noé, no meio do problema que ele estava vivendo, ele alcançou um favor de Deus. E se eu pudesse fazer aqui, e eu vou fazer força de expressão, no capítulo 7, no versículo 5 diz assim: E fez Noé, conforme tudo o que o Senhor ordenara. Se eu pegar esse versículo do capítulo 7 e trazer uma pergunta para nós aqui hoje, por como é, o que fez, o que Noé fez para alcançar a graça de Deus? Ele fez tudo aquilo que o Senhor ordenara. Ó, deixa eu repetir isso, você que me escuta. A pergunta é, como é que Noé, diante de um problema global, porque o texto você conhece, porque a Bíblia vai dizer que
no capítulo 6, se você ler, vê toda a maldade que Deus, ele se arrepende de haver feito o homem. A corrupção era geral. Mas desse contexto de aflição, de destruição, de maldade, Noé alcança a graça diante de Deus. E a pergunta é, por que Noé alcançou? Porque Noé fez tudo aquilo que Deus mandou. Eu quero trazer para mim e para você nessa noite, primeira coisa, Noé não olhou para a situação. Noé não olhou para a dificuldade. Noé não escutou o que as pessoas estavam falando ao seu redor. Eu me lembro num contexto num passado bem recente, alguns anos atrás, e você vai se recordar, que nós passamos por uma crise hídrica, faltou água, chegamos a volumes mortos. Eu nunca tinha ouvido falar, mas nós chegamos numa situação dessa. Eu sei que a situação hoje é caótica, não estou indo contra o que a autoridade está dizendo para que nós venhamos fazer. A igreja não está aberta hoje aqui, confrontando o que a autoridade está dizendo, não. Nós estamos aqui pautados naquilo que Deus tem falado. Deus tem graça para as nossas vidas. Mas a história, o que eu estou querendo dizer da crise hídrica é que os especialistas estavam falando com propriedade, porque conheciam o assunto, que ia se demorar muito para que a água fosse reposta, porque havia se secado, havia se consumido e não havia chovido. E a notícia era que ia demorar muito para que os lençóis freáticos, para que a terra pudesse absorver, para que a água chegasse. Eu entendo que hoje o contexto é de epidemia, de pandemia. Mas eu quero chamar a sua atenção que as autoridades, quem conhecia do assunto, dizia, olha, a situação é difícil. É improvável. Vai faltar. Mas nós estamos pautados naquilo que Deus falou. Deixa eu deixar bem claro aqui, eu não estou menosprezando o que a autoridade está dizendo. Eu não sou autoridade no assunto, mas eu estou dizendo que existe um Deus no céu. Deixa eu dizer mais uma vez para você. Eu não estou aqui debochando da situação, eu não estou dizendo que nada está acontecendo, eu estou dizendo que nós estamos vivendo uma crise. Mas existe um Deus no céu que ainda tem o controle da situação nas suas mãos. Deixa eu dizer isso para você nessa noite. Ei, você que me assiste. Ei, a situação está apertada, alguém está dizendo que não vai dar certo, mas tem um Deus no céu. Existe um Deus no céu, que a última palavra é dele. Alguém olhou para Noé e falou assim, Noé, você é louco. Que negócio é esse de construir uma arca? Porque você conhece a história. E o texto bíblico vai dizer que nunca havia chovido sobre a face da terra. Nunca havia chovido sobre a face da terra. Aí Deus chega para o homem e constrói um barco. Constrói um submarino. Que negócio é esse? Constrói uma arca. Alguém olhava para Noé, mas não é. Que negócio é esse? Nem chover na terra chove. Para onde que você vai? Alguém pode olhar para você nessa noite e dizer, ei, o que você está fazendo buscando a Deus? Alguém pode olhar para você e falar assim, ei, para que esse negócio de buscar a Deus? Nós estamos em crise. Aí Deus está dizendo assim, faça tudo o que eu estou ordenando. Faça tudo aquilo que eu estou falando. Aí alguém pode me perguntar, mas eu fazer o quê? Busque a Deus. O texto da palavra oficial dessa noite diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? É noite de nós fazermos como Noé. Vamos construir a nossa arca. E antes que você me pergunte, eu te respondo. A nossa arca tem um nome. Jesus Cristo. Arca da salvação.
A arca na vida de Noé foi o que trouxe salvação para a sua família. Nós estamos aqui nesta noite e nós estamos construindo a nossa arca. A nossa arca está na presença de Jesus Cristo. A nossa arca, aquilo que nos dá segurança, é estar clamando por Ele. Alguém olhava para Noé, Noé, o que você está fazendo? Alguém vai dizer 100, 150 anos. Eu quero dizer que o tempo demorou para Noé construir a arca. Mas o dilúvio veio e aqueles que não estavam na arca, não teve salvação. Alguém olha para mim, para você e fala, ei, o que vale a pena estar na presença de Deus? Nós estamos construindo a arca nessa noite. O que vale a pena vir buscar a presença de Deus? É porque na presença de Deus a arca vai trazer salvação. O que vale a pena no dia como hoje estarmos aqui? Eu sei que nós estamos em poucos números, algumas pessoas estão nos vendo pela internet. O que vale a pena você estar me assistindo? É porque existe um Deus no céu que está preparando uma arca. E essa arca se chama Jesus Cristo. E aquele que estiver alicerçado nele, aquele que estiver confiado nele, não vai morrer nesse dilúvio. Eu vim dizer uma coisa para você, a Bíblia diz, porque se você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 24, e o versículo 37, Jesus vai dizer assim, 36, 37, ele diz assim, e como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. A igreja está trabalhando. A igreja está pregando. Eu vim aqui nesta noite dizer para você, há uma esperança. E a esperança se chama Jesus Cristo. Alguém está dizendo, vai morrer. Mas Jesus Cristo disse, eu sou o dono da vida. Alguém está dizendo, vai faltar, mas Jesus diz, eu sou o Deus que supre. Alguém está dizendo, a doença vai bater na porta, mas Jesus diz, eu sou o remédio, eu sou a cura. Alguém está dizendo, não vai dar certo, mas Jesus diz, fica tranquilo, continue trabalhando, continue fazendo o que eu estou falando, porque eu sou a resposta, eu sou a arca da salvação. Se eu pudesse, nessa noite, fazer uma pergunta para quem me vê, para quem me assiste, para quem me escuta. Qual é a sua esperança hoje? Hã? Quando eu olho para Deus, eu vejo que Deus é didático. Porque Deus, Ele nos ensina. Porque Deus tinha o poder de fazer assim, ó, aparecer a arca e falar, não, entra, vou salvar você porque você anda comigo. Mas Deus falou assim para Noé, não, Noé, vai e constrói. Porque Deus está nos ensinando. É didática de Deus. Aí vamos aplicar para nós hoje aqui. O mundo está em crise. O mundo está numa situação, aí Deus fala assim, não para não. Continue pregando, continue colocando a madeirinha lá na arca. Continue trabalhando, por quê? Porque eu estou ensinando. Eu tenho poder de fazer, tenho, mas eu quero te ensinar que eu sou Deus. Eu sou Deus que faço as coisas. Alguém pode perguntar assim, mas onde que está Deus? Deus continua sendo Deus, Ele não deixou de ser Deus, porque está acontecendo uma calamidade. Deus é Deus. Mas Deus está nos ensinando a confiar nele. Aí eu te pergunto, onde está a tua esperança? Quando eu olho para Noé, a sociedade não tinha esperança. Alguém dizia assim, é melhor fazer tudo mesmo, é melhor aproveitar. Vamos curtir, vamos fazer o que tem que fazer, porque vai acabar mesmo. Mas Noé olhava assim, não, eu tenho uma arca para construir, eu tenho esperança. Alguém falou assim, não, mas mas eu tenho alguma coisa, eu tenho um trabalho para fazer, eu tenho uma esperança. Deus falou para mim continuar trabalhando, eu tenho esperança. Sabe qual é a palavra que eu venho dizer para você nessa noite aqui? Ainda há uma esperança. Tem uma esperança. A esperança de Noé era a arca, a nossa se chama Jesus Cristo. A nossa esperança, a esperança do mundo. Aquele que morreu na cruz vai falar assim, ei, eu morri, mas ressuscitei, fica tranquilo. Aí Paulo falando assim, ó, Colossenses 2,14. A cédula que nos era contrária. As nossas acusações. As nossas aflições. Aquilo que nos fazia parar. Aquilo que nos apontava. Aquilo que nos diminuía. Aquilo que falava assim, olha, Paulo vai dizer assim, ó,
Sabe aquilo que nos era contrário? Cravou na cruz. Colossenses 2,14. A cédula que nos era contrária, Cristo a cravou na cruz. Levou sobre si. Quando eu olho para a Bíblia, Isaías 53 diz assim, que ele como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca, mas perante seus tosqueadores, ele foi como um cordeiro mudo perante aqueles que iam tirar ele, mas ele não abriu a sua boca. O que está dizendo? Está dizendo que tudo aquilo que era contra mim, contra você, caiu sobre ele pagou a dívida. Aí o que eu quero dizer para você nessa noite, alguém pode dizer para você, não vale a pena insistir, mas Deus está dizendo assim, continue trabalhando, porque aquilo que era contrário, eu já cravei na cruz, mas fica tranquilo, eu não parei na cruz, eu estou diante do Pai, e aquele que continua comigo, tem um lugar preparado, porque quando eu olho para o Evangelho, diz assim, eu vou para o Pai. Evangelho de João, capítulo 14, Jesus diz assim, eu vou para o Pai, mas eu vou rogar um outro, o Consolador. E você conhece o sentido da palavra, por detrás do Consolador, é Paracleto, que vai dizer amigo, ajudador, apoiador, intercessor, aquele que está com você nas horas da dificuldade. Você não entendeu? Deixa eu explicar. A crise chegou. Nós estamos vendo coisas que nunca foram vistas antes, mas você tem um amigo, você tem um ajudador, você tem um apoiador, você tem um amigo certo nas horas incertas, você tem um advogado, você tem aquele que fala, fica tranquilo, eu estou aqui para te ajudar, você tem uma mão estendida, você tem um amigo Espírito Santo nessa noite. Jesus está dizendo assim, ei, eu estou diante do Pai preparando um lugar, mas eu não deixei órfão não, a minha presença e o meu Espírito está contigo. O que eu tenho que fazer? Faça aquilo que eu tenho falado, continue trabalhando, continue construindo. O segredo de Noé é que Noé não parou para olhar a situação em volta. O segredo de Noé, a vitória de Noé, não foi a arca foi consequência da atitude de Noé. A arca foi resultado daquilo que Noé acreditou. Porque se Noé não tivesse acreditado no que Deus falou, Noé também teria naufragado com todos. Poderia ter começado, mas tinha parado no meio do caminho. O segredo da vitória não é começar. O segredo da vitória é continuar persistindo, é não abrir mão quando vem a dificuldade. Porque a arca para construir demandou tempo. Não foi no estalar de dedo, não foi, porque Deus é pedagógico, Ele está criando estrutura. Na dificuldade é quando surge algumas coisas, fala, mas eu não tinha pensado por esse caminho. Como é que surgiu isso? É Deus trabalhando, fala assim, fica tranquilo, eu dou direcionamento. Quando eu olho para a Bíblia diz lá em Amós 5,13 que Deus não faz nada sem antes falar com teus servos, os profetas. Deus está avisando, fica tranquilo, vai chegar, mas também eu dou o socorro, vai chegar, mas também eu entro com providência, vai chegar, vai faltar, mas eu também sou suprimento, fica tranquilo. Eu venho trazer para você essa palavra nessa noite, fica tranquilo, mas como ficar tranquilo numa situação dessa? É porque nós temos um amigo, nós temos aquele que está nos ajudando, e esse amigo se chama Jesus Cristo. Ei, mas só deixa eu chamar a sua atenção, o negócio não é começar, é terminar. O negócio não é dar início naquilo que Deus falou, é perseverar naquilo que Deus está falando. Deixa eu falar isso para você entender. É forma de expressar, mas entenda o que eu vou dizer. O negócio não é escutar o que eu estou falando aqui hoje e sair mudar, não. É persistir naquilo que Deus está falando. E Deus está falando, não abre mão da sua posição. Deus é socorro presente na hora da angústia. Mas é preciso persistir. Qual era o segredo de Noé? Não abriu mão do que ele era. E ele era sozinho. Ele era sozinho. Noé estava sozinho. Era Noé contra todos. Mas Noé falou assim, eu tenho identidade, eu não abro mão de quem eu sou. Eu sei quem é que tem falado comigo, eu tenho convicção. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite. Como está a sua convicção? Como está a sua certeza? Qual é a sua convicção nessa noite? Qual é a conversa, qual é a notícia que está mexendo no seu coração? Eu não estou dizendo dos efeitos, os efeitos nós vamos sofrer, mas nós temos uma convicção. Deus falou, e se Ele falou, Ele vela pela sua palavra. Eu venho aqui nessa noite trazer essa palavra para você, não desista. Não desista. Não desista. Deixa eu falar novamente isso para você, não desista.
Deixa eu falar mais uma vez, você que me escuta, você que me assiste, ei, não desista. Não desista. Não desista. Qual é a obra que Deus colocou na sua mão? Não pare. Se é adorar, adore. Se é orar, ora. Ou então adore e ora. Canta, busca a presença de Deus. Não desista. Não ponha como que está tudo acabado. Não, há uma esperança. E a nossa esperança se chama Jesus Cristo. Sabe qual é o segredo de Noé? Ele não desistiu. Ele não abriu mão de quem ele era. Ele não entregou porque todos estavam dizendo, não vale a pena. Eu não sei qual é a notícia que está chegando. Eu não sei se alguém diz, vai faltar emprego. Eu não sei. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa, existe um Deus no céu. Que Ele cuida. E no versículo 6 diz que como Noé achou graça, no meio daquela confusão, tem graça de Deus para você nessa noite. Pela sua posição. E graça eu falei aqui, vou repetir, porque eu sei que você sabe, mas é para gerar convicção no seu coração, é o favor imerecido de Deus. É o favor imerecido de Deus vai ser derramado, a graça. Só que junto com a graça vem a misericórdia. E o que é misericórdia? É quando Deus olha para o homem, olha para mim, para você, no nosso estado miserável. Porque misericórdia vem de duas palavras, de misericórdia. Corda vem de coração. De coração. Aí Deus, Ele olha para o estado miserável do homem, Ele age com o coração na miséria do homem. Aí você pode falar, por que você está falando? Eu estou falando porque esse sentimento que dá, às vezes dá um sentimento de solidão, estamos abandonados, o que vai acontecer? Não. Tem graça e tem misericórdia da parte de Deus para você nessa noite. Uma coisa não anda sem a outra, a graça não anda sem a misericórdia não tem como andar sem a graça. Porque a graça é favor imerecido, eu não merecia, mas Deus dá, Deus faz. E a misericórdia, está miserável, mas Deus fala assim, não vou agir como tem que ser feito, eu não vou fazer o que tem que ser feito, mas eu vou agir como o meu coração. Vai sofrer alguma coisa, mas eu vou agir com o coração, eu vou agir com amor. Tem graça e tem misericórdia para você. Sabe o que Noé chegou naquela situação? Deus, Ele é misericordioso e tem graça. Tem graça e tem misericórdia. A palavra nessa noite para você que me assiste é, não abre mão, não desista. Tem graça e tem misericórdia para você nessa noite. Deixa eu falar mais uma vez, tem graça e tem misericórdia. Deixa eu falar mais uma vez, as mãos do Senhor estão estendidas nesta noite ao nosso favor, ao favor da nação brasileira. A mão do Senhor está estendida, e eu não estou falando porque eu estou pregando, mas é por aquilo que nós estamos vivendo, a presença de Deus. A Bíblia diz, foi cantado aqui, o Salmo diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deixa eu contextualizar esse texto. A Bíblia diz, aquele que está na casa do Senhor vai ter descanso, vai ter sombra, vai ter proteção. O mal pode até chegar, mas não vai atingir. Eu me lembro de um texto agora, quando o povo estava no Egito, Deus falou assim, passa a marca do sangue na porta, porque a morte vai passar, mas não vai levar. Deixa eu dizer uma coisa para você, lá na cruz do Calvário, foi vertido um sangue, e esse sangue está sobre a sua vida. Você tem uma marca, você tem uma promessa, você está debaixo da proteção de Deus. Fique tranquilo, fica tranquilo. O que a autoridade falar, a autoridade é constituída por Deus, faça, mas nós temos uma esperança. Nós temos lá no céu um Deus que tem cuidado de nós. Há uma esperança. Eu vou encerrar minhas palavras aqui, mas você que me assiste, você que me vê, você que está acompanhando essa transmissão, deixa eu dizer, há uma esperança para você nessa noite. Você que está no seu lar, que está na sua casa, onde você estiver, aonde a minha voz te alcança, há uma esperança para você nessa noite. Ei, pode ser notícias ruins, desastrosas, mas há uma esperança, a esperança é Jesus Cristo. Sabe o que é ser crente? Sabe o que é ter na presença de Deus? É em meio à tribulação ter paz. E Deus quer colocar paz na sua vida. Tem paz de Deus para você nessa noite. Sabe o que é ser cristão? É passar por dificuldade, mas aqui dentro ter paz. E o que é isso? É poder deitar e se levantar e dizer, o Senhor, Ele me guardou. É paz.
Sabe o que eu vim dizer para você nesta noite? Eu vim dizer, tenha a paz de Deus para a sua vida. Ei, a presença do Altíssimo, a presença de Deus nos traz paz. Alguém pode olhar para mim agora e falar, o que está fazendo lá? Eu estou fazendo aquilo que eu tenho crido. A paz de Deus que excede todo entendimento. É o que nos traz aqui hoje. Tenha paz. Mas para ter paz tem que ter convicção. Para ter convicção tem que ter certeza. E a certeza vem do coração. Se o coração não tiver certeza, aqui fora estremece, balança. Mas se o coração tiver firmado aqui, ó, na palavra, fica tranquilo. Vai passar, não vou dizer que não vou passar não. Mas o Salmo 90 diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, mas não seremos atingidos. O mesmo Salmo diz que haverá peste, que assolarão o meio-dia, a mortandade que assolarão. Mas nós não seremos atingidos porque nós temos a graça de Deus. Queria que você se colocasse de pé, eu quero orar por você. Deixa eu só falar mais um segredo de Noé aqui. É que Noé tinha intimidade. Quando olho para Noé, porque a notícia chega. As falácias vêm. E eu estou falando para pessoas aqui que estão com medo de perder emprego. Eu estou falando para pessoas aqui que estão preocupadas com o comércio. Eu estou falando para pessoas aqui que não sabem o que vai acontecer amanhã. Mas Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18, diz assim, as aflições do tempo presente. Paulo vai falar de aflição. Paulo escrevendo aos Romanos, fala assim, as aflições do tempo presente. E deixa eu contextualizar esse texto. Eu vejo Paulo falando como homem, a primeira parte. As aflições do tempo presente. Homem natural que nós somos. O medo, a perseguição, porque somos passivos disso. Paulo, como você está na as aflições do tempo presente. Mas eu vejo Paulo entrando numa intimidade, porque ele não termina o versículo, ele diz assim, não se compara. Não se compara. Não se compara com a glória em que há de ser revelada. As aflições do tempo presente não se compara com a glória de Deus que há de ser revelada. As aflições do tempo presente, deixa eu falar para isso gerar no seu coração, não se compara à glória de Deus que há de ser revelada. O pastor falou aqui, eu sinto a autoridade de reafirmar o que ele falou. Isso é uma forma de nós se aproximarmos de Deus. E quando nós se aproximamos de Deus, coisas grandes acontecem. Eu quero te convidar nesse momento, você que me assiste, você que está aqui, deixar um pouquinho o problema de lá, nós vamos levantar este clamor. Porque essa aflição que nós estamos vivendo não vai se comparar com a glória que Deus vai derramar sobre a nossa nação, sobre o nosso mundo, sobre aqueles que quiser. Eu sei que você que está me ouvindo tem as suas necessidades, e Deus vai suprir, mas Deus vai entrar primeiro e aqui dentro, vai trabalhar de dentro para fora. Deixa eu só contextualizar, falar algo rápido aqui para você. Qualquer filosofia, qualquer religião traz algo de bom, mas traz de fora para dentro. Deus vai na contramão da ótica humana, porque Ele trabalha de dentro para fora. Porque só quem pode tratar a alma é Ele. Só quem pode falar de intimidade é Ele, porque Ele conhece. Porque a minha Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 4, que Deus é Espírito. E importa o que você adora a Deus, adora em Espírito e em verdade. É só Ele que pode falar. É só Ele que tira a tristeza, é só Ele que tira a amargura. É só Ele que supre a necessidade, é só Ele. É de dentro para fora. Nós vamos orar agora. Onde você estiver, ore comigo. Soberano Deus e eterno. Pai querido e santo, diante de uma situação caótica, diante de um problema caótico, o Senhor enxergou um homem, Noé. Diante, Senhor, de um problema que estava assolando, que assolou, Pai, que o Senhor entrou com justiça no mundo, Pai. Mas o Senhor enxergou um homem pela atitude dele. E pela atitude dele, Pai, o texto bíblico diz que o Senhor entrou com graça. O Senhor derramou a tua graça sobre a vida dele, ele achou graça diante do Senhor. Pai, nós estamos vivendo também um momento caótico, dificuldade. Senhor, nunca imaginávamos estar vivendo o que nós estamos vivendo.
é comércio fechando, Pai, é o surto, é tantas coisas, mas há um povo que está clamando para o Senhor nessa noite. Há um povo, Pai, que está colocando a esperança, a confiança no que o Senhor é. Há um povo, Senhor, como o texto diz, Senhor, que se chama pelo Teu nome. E o texto diz que se o povo se humilhar, Pai, nós estamos se humilhando na Tua presença nesta noite. O Senhor ia vir, Pai, o Senhor ia ouvir, ia sarar a terra. Deus, eu creio, Senhor, na cura. Pai, eu creio que o Senhor pode usar as autoridades, Pai, constituídas, Pai, os médicos, Pai, eu não sei, para trazer a cura, eu creio, Pai. Mas nós não estamos pautados, nós estamos pautados no que o Senhor tem feito, Senhor, na Tua grandeza. Pai, a Tua igreja está clamando pelo Senhor, Pai, e nesse momento eu apresento a Tua igreja, a nação brasileira, Pai. Oh, Senhor, entra com a Tua providência, Senhor. Nós cremos no milagre, nós cremos na resposta divina, Pai, nós cremos que o Senhor pode nos surpreender, Pai. Deus, eu creio que o Senhor tem resposta para a vida nesta noite. Pai, eu sei que o Senhor tem paz para vidas nesta noite. Pai, eu sei que o Senhor tem, Senhor, tranquilidade, pessoas que não dormiam, vai dormir, Pai. Pai, eu sei que o Senhor tem cura nesta noite, o Senhor tem libertação nesta noite, o Senhor tem a paz, Pai, nesta noite. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos pelo Deus bendito que o Senhor é, Pai, e pela Tua graça, e pela Tua bênção que tem sido derramada, Pai, e pela Tua proteção. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, e nós te bendizemos, Pai, por tudo que o Senhor tem sido na nossa vida. Te louvamos e te adoramos, Pai, no nome de Jesus. Você pode glorificar o nome de Deus?